O salão de baile do Grand Horizon Hotel brilhava com uma luz dourada, repleta do som de copos tilintando e copos falsos. Risos. Todos na elite tecnológica de São Francisco estavam lá para comemorar o 10º aniversário da Hale Dynamics. Empire, de Ryan Hale. Repórteres lotavam o tapete vermelho. Câmeras brilhavam como fogos de artifício. E no centro de tudo estava Clary Donovan, radiante em um vestido azul meia-noite, sua barriga de 6 meses de gravidez, mal visível sob a seda. Ela sorriu suavemente, acreditando que esta noite seria outro humor orgulhoso. Ryan havia prometido. Esta noite seria sobre família. Clary acreditou nele. Ela havia projetado. Primeiro escritório da empresa. Trabalhou noites sem fim elaborando apresentações e ficou ao seu lado quando ninguém acreditou em seu visão. Mas enquanto ela procurava na multidão, seu coração disparou. Ryan não estava olhando para ela. Seu olhar estava fixo em alguém. Se não, sua irmã mais nova Natalie deslumbrante em um vestido vermelho sem costas que atraiu todos os olhares na guerra. O anfitrião levou. No palco. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas ao homem que redefiniu a inovação em biotecnologia, o Sr. Ryan Hale. Aplausos. Trovejou. Ryan pegou o microfone, exibiu aquele sorriso confiante característico e começou. Obrigado a todos. Esta noite, quero compartilhar não apenas uma história de sucesso, mas também uma verdade. Clary sorriu educadamente, esperando que ele agradecesse. Ela por anos de sacrifício. Mas então seu tom mudou. Por muito tempo, ele disse. Lentamente. Eu vivi uma mentira. Eu construí esta empresa ao lado de alguém que me traiu. Alguém que roubou dados confidenciais de nossos laboratórios. E essa pessoa é minha esposa, Clary Donovan. O riso morreu. Óculos. Congelou no ar. As mãos de Clary tremeram. Ela achou que tinha ouvido errado. Repórteres engasgaram. Flashes explodiram. Ryan, o quê? O que você está dizendo? Ela sussurrou, com a voz embargada. Ele não olhou para ela. Você foi removida do seu cargo, Clary. A ação judicial já está em andamento. Não posso mais permitir que um mentiroso e um ladrão carregue meu nome. A multidão irrompeu em protesto. Sussurros. Alguns se afastaram de Clary como se a desonra fosse contagiosa. Natalie deu um passo à frente. Sim, sua própria irmã. E colocou a mão no braço de Ryan como uma parceira leal. Ryan, por favor, disse ela. Choque. Não faça isso aqui. Ele a olhou com uma ternura que queimou a alma de Clary. A verdade merece. Luz, respondeu ele. Os joelhos de Clary fraquejaram. Você não pode estar falando sério. Estou carregando seu filho. Ryan deu um sorriso irônico. Stan, tem certeza de que é meu? As palavras cravaram mais fundo que qualquer lâmina. Câmeras capturaram cada lágrima, cada pontada de dor. A visão de Clary ficou turva. O lustre acima balançava como um sonho cruel. Risos, sussurros, julgamentos, tudo. Derretendo-se num eco vertiginoso. Natalie se aproximou, sussurrando com um sorriso que só Clary conseguia ver. Você deveria. Ficou fora do mundo dele, mana. Alguns de nós nascemos para brilhar mais. Oh! O chão se inclinou sob os pés de Clary. A multidão se transformou em um borrão de rostos e luzes piscantes. Ela agarrou-se. Estômago. Sua respiração superficial. Então tudo ficou em silêncio. A última coisa que ela ouviu antes de desmaiar foi Ryan. Voz calma e ensaiada. Segurança, por favor, acompanhe a senhora Donovan para fora. E como? Ela caiu. Seu copo se estilhaçou. O som marcou o momento exato em que seu mundo se desfez. A chuva fria batia contra ruas vazias enquanto Clary saía cambaleando do hotel, com seus vestidos de seda encharcados e grudados ao corpo. A limusine que a trouxera para lá se foi. Os seguranças seguiram a ordem de Ryan sem hesitação, escoltando-a para fora como se ela era uma criminosa. Os repórteres passaram para o próximo escândalo, deixando-a sozinha na escuridão congelante. A maquiagem escorria pelo seu rosto como rios negros. Cada passo doía. Seus saltos afundavam no pavimento molhado.
Ela queria gritar, acordar, acreditar que esse pesadelo não era real. Mas a dor em seu peito e o peso de seu bebê ainda não nascido. A criança lembrou-lhe que era. O telefone dela vibrou, uma notificação atrás da outra. As manchetes já estavam em todos os lugares. Clary Donovan exposta. Esposa grávida trai magnata da tecnologia. Irmã do novo amor do CEO envolvido em escândalo. Seus dedos tremiam enquanto ela tentava ligar para Raya. A ligação não foi completada. Então ela ligou para Natalie direto na caixa postal. Verificou o aplicativo do banco. Suas contas estavam congeladas. Cartões de crédito. Recusou. Ela não tinha dinheiro, nem carro, nem casa. Um trovão rebombou acima dela. Ela levou a mão à barriga. Está tudo bem, querida. A mamãe está aqui. Sussurrou. Sua voz tremia. Seu corpo tremia incontrolavelmente e sua visão estava turva de exaustão. Do outro lado do rua, através dos lençóis de chuva, ela viu o brilho da mansão Reio, sua casa. Por um momento, a esperança vacilou. Ela correu em direção a ele, segurando a barriga, seu vestido arrastando nas poças. Quando ela chegou ao portão, um relâmpago brilhou, revelando 2 seguranças. Por favor, implorou Clary, com a voz rouca. Só preciso falar com meu marido. Eu moro aqui. Esta é a minha casa. Um deles balançou a cabeça. Expressão vazia. Ordens do Sr. Reio. Você não tem permissão para entrar na propriedade. Ele é meu marido, ela gritou. Não. Não posso mais, senhora. Uma onda de pânico a dominou. Por favor, ela sussurrou. Estou grávida. Não tenho para onde ir. O segundo guarda deu um passo à frente e silenciosamente abriu um guarda-chuva, mas não para ela. Ele se virou e fechou o portão, deixando-a do lado de fora, na tempestade. As luzes da mansão se turvaram atrás de suas lágrimas. Ela quase conseguia ver Natalie, em pé perto da janela, com a mão apoiada no ombro de Raya, sua própria irmã. Seu coração se partiu novamente. Clary se virou e começou a andar, com uma das mãos protegendo a barriga. Seus pés sangravam. O frio atingia seus ossos. Ela não sabia para onde ir. Sua mãe havia morrido apenas 3 dias antes, e a casa estava sendo vendida para cobrir dívidas médicas. Ela estava completamente, dolorosamente sozinha. À meia-noite, a tempestade tornou-se violenta. Um carro passou em alta velocidade, espirrando água da cabeça dela. Aos pés. O mundo estava completamente indiferente. Seu telefone escorregou de seus dedos dormentes e se espatifou na calçada. Ela olhou para a tela quebrada, a última imagem mostrando sua foto de casamento. Raya, sorrindo, com a mão sobre a barriga. Um raio brilhou novamente, e ela sussurrou. Eu não vou morrer aqui. Ela levantou a cabeça, seus olhos ferozes através da chuva. Em algum lugar, de alguma forma, ela se levantaria novamente. Mas naquele exato momento, um par de faróis diminuiu a velocidade atrás dela. Uma voz familiar chamou seu nome. Na manhã seguinte, pálida, a luz do sol penetrava pelas finas cortinas de um pequeno quarto de hóspedes. Clary abriu os olhos lentamente, desorientada. A última coisa que ela se lembrava era de ter caído na calçada e ouvido alguém chamá-la pelo nome. Agora ela estava envolta em um cobertor que cheirava levemente a cedro e café. Do outro lado da sala, Miles Carter estava perto da janela, falando baixinho ao telefone. Sua voz era calma, mas firme, do tipo que costumava fazer. As salas de reuniões ficam em silêncio. Não conte a ninguém onde ela está, disse ele. Sim. O processo exigia o confisco imediato de bens, incluindo sua casa, carro e contas bancárias. Meu Deus, Raya, ela sussurrou. Ele está me processando por tudo. Miles cerrou os dentes. Não se trata apenas de negócios. Ele está tentando te enterrar. Clary apertou os papéis contra o peito. Ele disse. Eu roubei dele, mas o projeto para o laboratório biomédico, era meu. Eu o construí com ele do zero. Eu sei, disse Miles.
Você me mostrou esboços de anos atrás. Ainda tenho os e-mails. Seus olhos se arregalaram. Você os guardou todos. Única. Pela primeira vez em dias, a esperança brilhou em seu desespero. Mas era frágil porque naquele momento ela. O telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Retire o processo discretamente. Clare. Assine o seu. Direitos da empresa e esqueceremos tudo. Recuse e provará que você não é apta para ser mãe. Sua mão voou para a boca dela. Ele está ameaçando levar meu bebê. Miles se aproximou. Seus olhos estavam escuros de raiva diante do meu cadáver. Os joelhos de Clary fraquejaram. Ela afundou na cama, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Ele não vai parar, Miles. Ele tem dinheiro. Advogados, a imprensa. O que eu tenho? Ele se ajoelhou na frente dela. Você tem a verdade e eu. A sala ficou em silêncio. O som da chuva fraca lá fora. Clary olhou para ele. Realmente olhou. E pela primeira vez desde aquela noite, ela sentiu um vislumbre de força retornar. Eu lutarei, ela sussurrou. Pelo meu filho, pelo meu nome. Miles assentiu. Então começamos. Hoje. Mas nenhum deles sabia. Ryan já estava preparando algo muito pior do que um processo judicial. A chuva havia parado, mas a cidade ainda parecia machucada sob o céu cinzento. Miles levou Clary pelo centro de São Francisco em seu SUV preto, mantendo uma mão firme no volante e a outra, olhando de vez em quando para ela. Ela ficou sentada em silêncio, olhando pela janela, observando o mundo se confundir. Casais caminhando, de mãos dadas, cafés radiantes de calor, vidas intocadas pela traição. Para onde vamos? Ela finalmente perguntou. Para minha casa. Ele respondeu. Você e o bebê precisam de um lugar seguro. O pessoal do Raya estão observando seus endereços antigos. Você não pode ir para casa. A palavra casa doeu. Eu nem sei mais o que isso significa. Miles não respondeu. Ele entrou em uma garagem particular embaixo de uma arranha-céu perto do embaradeiro. Quando as portas do elevador se abriram, eles entraram em uma cobertura elegante e iluminada pelo sol. Música suave e o leve cheiro de tinta fresca. Acabei de voltar de Seattle. Miles disse, colocando a bolsa no chão. É tranquilo aqui. Você estará segura. Clary olhou. Ao redor, móveis minimalistas, aço e vidro. Tudo gritava controle. Sucesso e solidão. Você sempre gostou de suas paredes brancas, ela murmurou. Ele sorriu levemente. E você sempre quis preenchê-los com cor. Por um breve segundo, eles eram duas almas antigas lembrando quem costumavam ser. Wazoo. Um momento se passou. Miles entregou-lhe uma pasta. Estes são todos os e-mails e projetos que você me enviou quando nós colaborou com a Rio Dynamics. Seu nome está em cada uma delas. Se Ryan está processando você, isso prova que as ideias eram o seu primeiro. Clary folheou as páginas, arregalando os olhos. Você realmente guardou tudo. Eu te disse uma vez, ele disse baixinho. Eu nunca esqueço. Pessoas que acreditam em mim. Ela tentou falar, mas a emoção ficou presa na garganta. Você não sabe o que isso significa, Miles. Ele quer levar meu filho. A expressão de Miles endureceu. Ele não vai. Não toque nesse bebê. Eu vou garantir. Ele serviu o chá para ela. Sentou-se em frente a ela e se inclinou para frente. Mas você tem que ser. Cuidado. Ryan não está apenas com raiva. Ele está com medo. Quando homens como ele ficam com medo, destroem tudo em seu caminho. Clary estremeceu. Já perdi tudo. O que mais ele aguenta? A sua paz, disse Miles. Não o deixe ter. Isso também. Pela primeira vez desde a festa, Clary conseguiu dar um sorrisinho cansado. Esqueci o quão irritantemente sábia você é. Sam, eu prefiro o charme estratégico, disse ele, sorrindo. Ambos riram baixinho, mas o riso morreu quando o telefone de Miles vibrou. Ele franziu a testa e olhou para a tela. Seu rosto mudou. Sério, cauteloso. O que foi? Clary perguntou.
Ele virou o telefone para que ela pudesse ver. Um alerta de notícias apareceu na tela. De última hora, Ryan Hale anuncia noivado com a apresentadora de TV Natalie Donovan, chamando-a de seu verdadeiro amor e parceira de negócios. O sangue de Clary secou. Rosto. Ela afundou no sofá, apertando a barriga enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Miles olhou para ela, com o queixo caído, apertando com fúria. Ele está provocando você, disse ele. Ele quer te quebrar antes do julgamento. A voz de Clary tremeu. Ele já fez. Mas assim que ela sussurrou essas palavras, Miles recebeu outra mensagem, uma única foto que o fez gelar o sangue. A imagem do ultrassom de Clary enviada de um desconhecido. Número. 3 dias se passaram. A cobertura estava silenciosa, preenchida apenas com o leve zumbido de chuva contra as janelas. Clary tentou descansar, mas o sono não parava. Toda vez. Ela fechou os olhos, viu o rosto de Ryan na festa, frio e cruel, e o sorriso irônico de Natalie brilhando sob a câmera. Luzes. Miles trabalhava dia e noite em seu escritório do outro lado do corredor, contatando advogados, rastreando os ataques digitais de Ryan, mantendo a imprensa afastada. Clary apreciava o silêncio dele. Ele nunca perguntava como ela se sentia, porque já sabia. Naquela manhã, a campainha tocou. Miles estava em uma ligação, então Clary foi até a porta, arrastando os pés, com uma das mãos na barriga crescente. Quando ela abriu, o mundo parou. Natalie estava lá impecável em um casaco creme, seu cabelo dourado preso em um perfeito coque, uma bolsa de grife pendurada no pulso. Oi, mana, disse ela com um sorriso que cortava vidro. O coração de Clary bateu. O que você está fazendo aqui? Vim ver como você está, disse Natalie docemente, entrando sem ser convidada. Você parecia cansada. Eu também estaria exausta. Sabe, se o país inteiro pensasse que eu era uma mentirosa e uma ladra. Clary engoliu em seco. Raiva. Você deveria ir embora. Ah, qual é? Natalie riu levemente. Não fique dramático. Somos uma família. Além disso, ela colocou um pequeno envelope branco na mesa. Ryan me pediu para te entregar isso. Clary hesitou antes de abri-lo. Lá dentro, havia documentos legais. Mais uma vez, seu estômago se contraiu ao ler. Petição. Para revisão da custódia. Ela olhou para cima, tremendo. Ele está tentando tirar meu bebê antes mesmo de ele nascer. Natalie deu de ombros. Ryan está preocupado com o ambiente da criança. Um raio atravessou a sala, lançando-a num brilho pálido e trêmulo. As pontes inundaram, disse Miles depois de um momento ao telefone. Eles não conseguem falar agora. Temos que esperar. A respiração de Clary acelerou. Espere, Miles. Eu não consigo. Sua voz se transformou em outro grito de dor. Ele se ajoelhou ao lado. Ela. Sua voz era firme. Até mesmo o medo o dominava. Escute-me. Você é forte. Você vai ficar bem. Chuva. Bateu contra as paredes de vidro. As luzes piscaram 1, 2 vezes, então tudo ficou escuro. A energia estava. Sumiu. Apenas o som do vento e do trovão preenchia o ar. Miles pegou uma lanterna e cobertores, movendo-se rapidamente. Faremos isso aqui, disse ele. Clary olhou para ele, incrédula. Você não pode fazer partos. Então, hoje é a noite. Eu aprendo, disse ele com firmeza. Não vou deixar você fazer isso sozinha. Minutos se passaram em agonia. O suor escorria por seu corpo. Testa! Ela gritou novamente, o som engolido pela tempestade. Miles segurou sua mão, sussurrando. Respire. Apenas. Respire. Entre as contrações, Clary chorava baixinho. Ele queria pegar meu bebê. Ele vai. Nunca toque neles, certo? Não enquanto eu estiver respirando, Miles jurou. Um estrondo de trovão sacudiu o prédio. Em algum lugar, janela se estilhaçou. A tempestade se intensificou, como se o próprio mundo estivesse se desintegrando com ela. Então, forte. O choro perfurou a escuridão. O primeiro bebê, um menino minúsculo,
frágil e perfeito. Encheu o ar de vida. As mãos de Miles tremiam enquanto ele enrolava o recém-nascido em uma toalha. Você conseguiu, Clary. Um a menos. Mas Clary não tinha terminado. Seu corpo convulsionou novamente, a dor cortando-a como fogo. Em poucos minutos, o segundo bebê chegou. Outro menino, menor, mas respirando com força. Ela desabou para trás, exausta, em lágrimas, escorrendo pelo seu rosto. 2, ela sussurrou. Acabou. Miles olhou para a barriga dela e balançou a cabeça lentamente. Não, tem mais um. O grito de Clary rasgou a escuridão. O terceiro bebê nasceu silenciosamente. Silenciosamente demais, Miles. Congelou. A criança não se mexeu. Por favor, Clary sussurrou fracamente. Por favor, Miles. Não o deixe morrer. Ele esfregou as costas do bebê, bateu em seu pequeno peito, sussurrou orações nas quais ele nem acreditava. Venha. Vamos, rapazinho. Vamos. Segundos passaram como horas. Então, de repente, uma respiração. Baleia. O grito era fraco, mas real. Miles expirou trêmulo, com lágrimas nos olhos. Clary sorriu exausta. Os três, disse ele, com a voz embargada. Você conseguiu. Relâmpago. Brilhou mais uma vez, iluminando-os. Uma mãe, 3 recém-nascidos e o homem que se recusou a deixá-la cair novamente. Wise. Lá fora, sob a chuva torrencial, um carro preto estava parado no meio-fio. E lá dentro, Raya. Rei observou as luzes piscarem em sua janela, com os olhos cheios de algo sombrio e calculista. Um mês depois da tempestade, as redes sociais da cidade explodiram com uma manchete. Ryan Alice casa com a apresentadora de TV Natalie Donovan em um casamento de $5 milhões. Cerimônia. O evento aconteceu no Crystal Monarch Hotel, o mesmo salão de baile onde Ryan humilhou Clary. Os lustres brilhavam mais intensamente do que nunca, e todas as revistas de luxo o chamavam de casamento do ano. Natalie usou uma tiara de diamantes que pertenceu à avó de Clary. Ryan a comprou o leilão da propriedade, só para marcar um ponto. Fotógrafos lotavam a entrada enquanto um quarteto de cordas tocava suavemente. Convidados chegaram em limusines bebendo champanhe, suas risadas ecoando pelos corredores de mármore. Para o mundo exterior, Raya e Natalie eram o casal perfeito. Lindos, poderosos, intocáveis. Por dentro, porém, a tensão espreitava por trás. O brilho. Sorria mais. Ryan sussurrou entre dentes enquanto o flash da câmera disparava. Você está tremendo. Natalie forçou. Uma risada. Sua mão agarrando o braço dele. Estou nervosa. Todo mundo está olhando. Eles estão. Devo, disse Ryan suavemente. Esta noite prova que ainda estou no controle. Ela sorriu, mas seus olhos brilharam de inquietação. Ela sempre sonhou com isso. Ser adorada, ser invejada, mas algo sobre o tom de Ryan fez seu estômago revirar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Clary estava sentada na cobertura de Miles, balançando um dos bebês em seus braços. Os trigêmeos dormiam em paz. Noah, Liam e Fi. Pequenos. Milagres frágeis. O casamento estava passando na TV sem som no canto. Miles entrou na sala silenciosamente. Você não deveria. Olha só. Clary balançou a cabeça. Preciso me lembrar de quem ele realmente é. A câmera percorreu o casal trocando votos. O sorriso de Ryan era impecável, ensaiado. A voz de Natalie tremeu ligeiramente enquanto repetia. Para o bem ou para o mal. Os lábios de Clary se apertaram. O pior virá mais cedo do que nunca. Ela pensa. Miles sentou-se ao lado dela. Estou reunindo tudo o que precisamos. Registros financeiros, e-mails vazados, patentes. Quando chegou a hora, vamos expô-lo. Ela olhou para ele, cansada, mas determinada. Não por vingança, disse ela suavemente. Por justiça, por eles. Ela beijou o rosto de Noah. Testa. De volta ao casamento, Ryan levantou uma taça para brindar a sua nova noiva. Para a mulher que esteve ao meu lado quando
O mundo tentou me destruir. Minha verdadeira parceira. Meu único amor. Aplausos ecoaram pela sala. Natalie sorriu orgulhosamente, mas quando ela se inclinou em sua direção, o telefone de Ryan vibrou. Ele olhou para baixo brevemente e empalideceu. Uma única mensagem de texto brilhou na tela. Parabéns. Precisamos conversar sobre os designs roubados, MC. Ele rapidamente trancou o telefone, forçando outro sorriso para as câmeras. Natalie percebeu. Quem era? Perguntou baixinho. Ninguém importante. Ele respondeu, guardando o telefone no bolso do casaco. Mas sua mente estava girando. Wiles Carter, o único homem que poderia arruiná-lo, ressurgiu. Enquanto a multidão aplaudia e a banda tocava mais alto, Ryan se inclinou para perto de Natalie, seu sorriso nunca quebrando. Aproveite esta noite, ele sussurrou. Porque tudo o que vem a seguir será guerra. Miles desligou a TV e olhou para Claire. Ele já estava se movendo. Claire assentiu, seus olhos refletindo ambos. Medo e fogo. Então eu também. Mas no caos pródigo daquela noite de núpcias, um hacker se infiltrou no servidor privado de Ryan, enviando a primeira faísca digital de um escândalo que destruiria tudo o que ele construiu. Na manhã seguinte ao casamento, a cidade acordou com capas de revista brilhantes de Ryan e Natalie, sorrindo como a realeza. As manchetes jorravam sobre sua união perfeita. Mas por trás daquela perfeição do palco, Ryan já estava planejando seu próximo passo. Seu império tinha rachaduras e ele precisava de outra pessoa para pagá-las. Claire era o alvo mais fácil. Na cobertura, Claire estava sentada à mesa da cozinha, alimentando o bebê Finn, sem saber da tempestade que estava por vir. Miles folheou seu laptop, atenção apertando seu maxilar. Tem alguma coisa errada? Ele murmurou. Os servidores da empresa de Ryan estão bloqueados de repente. Todos os arquivos de backup dos seus projetos sumiram. Claire franziu a testa. Mas eu salvei tudo no meu. Miles olhou para cima, com olhar penetrante. Onde está seu laptop? No meu quarto, ela disse, levantando-se rapidamente. Ela voltou momentos depois com o dispositivo prateado. Miles o conectou ao seu computador. Em segundos, alertas vermelhos preencheram a tela. Ele xingou baixinho. Claire invadiu a janela. A pequena luz vermelha da câmera de segurança piscou, a mesma que Miles havia instalado para segurança. Mas ela percebeu com horror que a segurança era uma ilusão. Ele está nos observando, ela sussurrou. Ele está observando esse tempo todo. Miles desligou o laptop e o jogou contra a parede, espalhando pedaços pelo chão. Não mais, disse ele. Vamos limpar isso antes que os federais vejam. Tarde demais. 1 hora depois. Batidas pesadas ecoaram na porta. Claire congelou. Miles abriu e encontrou 2 homens de terno escuro segurando distintivos. Federal Bureau of Investigation. Um deles anunciou. Temos um mandado para revistar as instalações em busca de bens roubados, pertencente a Rio Dynamics. Miles deu um passo à frente calmamente. Isso é o erro. O agente o ignorou. Senhora, afaste-se. Os joelhos de Claire quase cederam quando eles entraram no apartamento. Seu coração batia forte enquanto eles vasculhavam. Através de gavetas, câmeras disparando. Um agente ergueu um pendrive lacrado em uma bolsa. Nós o peguemos, disse ele. Isso é. Não é meu, gritou Claire. Ele plantou. Ryan Hale armou isso. O agente lançou-lhe um olhar de simpatia, mas não respondeu. Quando finalmente saíram, o apartamento estava em ruínas. Claire sentou-se no chão, tremendo. Ele me quer na cadeia. Ela sussurrou. Ele vai levar os bebês assim que eu for embora. Miles agachou-se ao lado dela, colocando a mão firme em seu ombro. Então revidamos. Vou ligar para meus contatos. Vamos rastrear a fonte. As lágrimas de Claire turvaram sua visão. Ele está sempre um passo à frente. Miles olhou para o horizonte da cidade, com o maxilar tenso. Não desta vez. Vou fazê-lo responder por tudo. Claire estendeu a mão para ele, com a voz trêmula,
mas firme. Então vamos começar agora. Wise. Do lado de fora do prédio, estacionado do outro lado da rua, Ryan observava através de vidros escuros, um sorriso cruel se formando enquanto ele sussurrou em seu telefone. Ela mordeu a isca. As próximas 48 horas foram um borrão de pânico, insônia e medo. Clary mal comia. Toda vez que seu telefone tocava, ela esperava outra ameaça. Os meios de comunicação já estavam divulgando a versão de Ryan da história. Ex-mulher desonrada, acusada de espionagem corporativa. O nome dela virou tendência pelos motivos errados. Miles recusou-se a deixá-la desmoronar. Ele também não tinha dormido, andando de um lado para o outro na cobertura com o laptop aberto, o telefone pressionado contra o ouvido. Sem comentários, ele respondeu a um repórter antes de desligar. Eles estão circulando como abutres. Clary embalou um dos bebês, sussurrando canções de ninar sobre o barulho. Está chovendo lá fora. O que acontece agora, Miles? Eles têm provas. Vão me prender. Ele parou de andar, com a voz baixa, mas firme. Aquele pendrive que encontraram é falso. Os metadados estão errados. Quem plantou cometeu erros de principiante. Eu consigo identificar. Ela olhou para cima, exausta, mas esperançosa. Você pode provar? Sim, ele disse. Mas para te livrar completamente, preciso ter acesso ao RIANS. Servidores privados. Eles estão protegidos por firewalls corporativos e códigos de segurança que ajudei a projetar anos atrás. Os olhos de Clary. Alargado. Você trabalhou com ele. Miles hesitou. Antes de conhecê-lo? Sim. Ele era charmoso naquela época, sedento por sucesso. Eu o ajudei a atrair seus primeiros investidores. Ele roubou mais do que você. Ideias, Clary. Ele roubou metade da minha empresa. A revelação a deixou atordoada. Você nunca me contou. Eu não queria que isso acontecesse. Vingança, ele disse calmamente. Mas ele não me deixou escolha. Ele colocou seu laptop no mesa e começou a digitar rapidamente. Linhas de código preencheram a tela. Clary observou, nervosamente enquanto contornava firewalls, rastreando rastros de dados. Se o FBI tiver uma impressão errada, murmurou ele, vamos alimentá-los com a comida certa. Horas se passaram. Os bebês finalmente dormiram. Cidade lá fora engolida pela noite. Então um bip agudo ecoou do laptop. Obteve. Isto. Miles sussurrou. Estou dentro do sistema dele. Clary se inclinou sobre o ombro dele. Os nomes das pastas apareceram como fantasmas. Projeto Gênesis. Caso Donovan. Envio de provas. Miles clicou na última. Uma série de vídeos e documentos com data e hora preencheu a tela. E-mails falsos. Transferências financeiras falsas. Até mesmo clipes de voz editados para fazer Clary parecer culpada. Seu estômago revirou. Ele construiu mentira inteira. O rosto de Miles escureceu. E agora temos a prova disso. Ele copiou tudo para uma unidade criptografada. Isso é o suficiente para inocentá-lo e derrubá-lo publicamente. A voz de Clary tremeu. Então por quê? Parece que ele ainda tem o controle, disse Miles. Porque ele espera que lutemos. Mas ele não espera o que está por vir. A seguir, antes que ela pudesse perguntar, o telefone dele tocou. O identificador de chamadas dizia desconhecido. Ele atendeu, mudando para o viva voz. A voz suave de Ryan preencheu a sala. Trabalho impressionante, Miles. Ainda o nobre cavaleiro. Resgatando donzelas em perigo. Fiquei me perguntando quanto tempo você levou para invadir meu sistema. O maxilar de Miles se apertou. Você armou para ela. Isso acaba hoje à noite. Ryan riu baixinho. Você acha que me expor vai salvá-la? O FBI já tem um mandado de prisão pronto. E adivinha de quem são as impressões digitais naquele pendrive? O sangue de Clary gelou. Miles se aproximou do telefone. Você foi longe demais, Ryan. Pelo contrário, Ryan disse. Suavemente. Eu mal comecei. A linha caiu. O silêncio engoliu-o. Quarto. Clary olhou para Miles, com os olhos cheios de medo. O que ele quis dizer?
Miles olhou fixamente para a tela em branco, sua voz quase um sussurro. Significa que ele precisa fazer o próximo movimento? E está usando a lei para isso. Mas lá fora, do outro lado da baía, Ryan estava em sua varanda com Natalie ao lado dele, segurando um envelope lacrado rotulado como federal. Provas confidenciais. A chuva caía torrencialmente pela manhã. Claire entrou no tribunal. O céu cinzento parecia difícil. Claire, tem mais. A análise secundária mostra uma correspondência de 99,9% comigo. Silêncio. O mundo pareceu parar de girar. Sua voz falhou. Miles, não pode ser. Não fizemos isso. Eu sei, ele disse rapidamente. Nós nunca. Isso não faz sentido. Ela olhou para o relatório novamente, com o coração disparado. Como você pôde estar? O pai de crianças que nunca. Miles passou a mão pelos cabelos. Lembra dos experimentos de fertilidade de Ryan? Seus. Projeto de pesquisa in vitro. Ele deve ter roubado meus dados genéticos do antigo laboratório quando éramos sócios. Ele os usou. Sem consentimento. Claire levou a mão à boca. Meu Deus, é por isso que os resultados são assim, disse Miles, com a mão. Voz trêmula. Ryan os criou em laboratório usando meu DNA e seus embriões. Você nunca soube. Ela ficou tonta de raiva e confusão. Ele nos usou, nós dois. Miles assentiu severamente. E agora ele está tentando. Para transformá-lo em outra arma. A campainha tocou antes que ela pudesse falar. Quando Miles abriu, um entregador entregou uma pequena caixa branca. Dentro havia um pendrive e um bilhete escrito à mão. Agora o mundo sabe quem é o verdadeiro. Pai, aproveite a fama, herói. O maxilar de RH Miles se apertou. Ele vazou. Resultados. Claire recuou, tremendo. Ele quer destruir você também. Então ele simplesmente começou o maior erro de sua vida, disse Miles, com os olhos ardendo. Isso prova que ele manipulou o material genético. Ilegalmente. Isso é pena de prisão federal. Claire afundou no sofá, com lágrimas escorrendo silenciosamente. Todo esse tempo, eu pensei que aqueles bebês me ligassem ao Ryan, mas não ligam. Ela olhou para Miles. Eles me ligam a você. Ele se ajoelhou ao lado. Ela, voz gentil. Não importa como eles vieram a este mundo, eles são seus, e eu os protegerei como se fossem meus. Mas como? Ele falou. Ryan ficou diante de uma parede de repórteres no centro da cidade, sorrindo para os microfones. Se essas crianças não estiverem... ele disse suavemente. Então, sobre o que mais Claire Donovan estava mentindo. A notícia se espalhou como fogo. Todos os meios de comunicação repetiam a mesma frase. A ex-mulher de Ryan Ray deu à luz trigêmeos, filhos de outro homem. Os talk shows o dissecaram, os sites de fofoca zombaram dele e a internet transformou a vida de Claire num circo. Ela se recusou a sair da cobertura. Até o som do seu próprio nome na TV a fazia torção no estômago. Miles desligou a televisão. Ele queria essa reação, disse ele. A humilhação mantém você quieto, mas não vamos ficar quietos. Claire embalou o bebê Noah, com a voz trêmula. Ele está dizendo ao mundo que eu o traí, que eu o enganou. Ele sabe exatamente no que as pessoas vão acreditar. Miles andava de um lado para o outro, com a mente a mil. A arrogância de Ryan sempre deixa pegadas. Se ele roubou o meu DNA para esses experimentos, haverá registros de acesso ao laboratório, arquivos criptografados, e-mails, dados de protótipos. Está tudo em algum lugar. Os olhos de Claire brilharam de raiva. Então vamos encontrá-los. Eles gastaram, nas 2 noites seguintes, vasculhando arquivos e arquivos antigos. Miles invadiu servidores de e-mail esquecidos enquanto Claire vasculhou cada caderno e esboço que ela havia guardado de seus anos juntos. Quanto mais fundo eles procuravam, mais escuro era a verdade se tornou. Na 3ª noite, Miles congelou no meio da digitação. Encontrou alguma coisa? Claire correu até lá. Na tela, uma pasta oculta piscou e se abriu.
Projeto Gênesis. Continha arquivos de vídeo, contratos e digitalizar assinaturas. Miles clicou em uma filmagem de teste rotulada 03. O vídeo mostrava Ryan em um laboratório branco, casaco ao lado de uma equipe de pesquisa. Sua voz era calma e confiante. Estamos avançando para a fase 2, combinando óvulos femininos viáveis do sujeito CD com DNA sintético do doador MC. Se for bem sucedido, os resultados revolucionarão a medicina reprodutiva. Os joelhos de Claire cederam. CD, sou eu. O rosto de Miles ficou pálido. MC, sou eu. Eles assistiram em silêncio horrorizado enquanto o laboratório. Técnicos manuseavam embriões etiquetados com as iniciais de Claire. Ryan virou-se para a câmera. Este é o futuro da criação. A propriedade começa no momento em que a vida começa. Miles fechou o laptop com força. Ele não. Apenas nos roubar. Ele brincou de Deus. Claire levou a mão trêmula à boca. Ele usou meu corpo, minha confiança, tudo o que nós construído. A voz de Miles endureceu. Podemos acabar com ele assim. É prova de violações de bioética, uso genético e roubo corporativo. Os federais vão comê-lo vivo. Mas antes que ele pudesse fazer o backup do arquivo, a tela piscou e depois ficou preta. Uma mensagem apareceu. Não autorizado. Acesso detectado. Bloqueio do sistema iniciado. Miles praguejou. Ele já está cobrindo seus rastros. Ele está apagando tudo. Claire agarrou o braço dele. Você pode parar? Eu posso atrasar, disse ele, digitando furiosamente. Mas não por muito tempo. Em segundos, o arquivo foi deletado automaticamente. Uma única linha de código permaneceu, brilhando em vermelho. Você deveria ter ficado longe da minha mundo, Miles. Claire prendeu a respiração. Ele sabe que o encontramos. Miles olhou fixamente para o tela morta. Então o faremos pagar publicamente. Se as evidências desaparecerem, nós mesmos revelaremos a verdade. Claire assentiu. Através das lágrimas. Cada mentira, cada roubo, tudo o que ele tirou de mim, eu vou levar de volta. Miles olhou para ela, admiração brilhando por trás da fúria. Então começamos fazendo contar ao mundo o que ele tem muito medo. Mas, do outro lado da cidade, Ryan estava em seu escritório, observando a câmera de segurança registrar cada movimento deles. Ele se virou para Natalie, com os olhos frios. Se eles querem guerra, disse ele, nós daremos. Algo pelo qual vale a pena sangrar. A mansão que antes parecia um palácio agora transbordava de tensão. Natalie vagou pelos seus corredores de mármore em silêncio, com a sua pulseira de diamantes a brilhar sob a luz suave. Lá fora, os repórteres ainda acampavam nos portões, gritando seu nome, perguntando se ela sabia que os trigêmeos não eram de Raya. Cada pergunta era uma adaga. Raya se trancou em seu escritório por 2 dias, ignorando seus chamados. Quando ele finalmente saiu, seus olhos estavam injetados de sangue, o terno amassado. Ele parecia um homem em decadência, mas se recusava a admitir. Raya, Natalie começou suavemente. Precisamos conversar. A imprensa vai acreditar no que eu disser. Ele retrucou. Sempre acreditaram. Ela estremeceu. Estão dizendo que você roubou o DNA que usou. Mentiras, ele interrompeu, andando de um lado para o outro. Carter está tentando me arruinar. Ele e Claire estão manipulando todo mundo. Natalie hesitou. Talvez se você apenas pedisse desculpas. Ele se virou bruscamente. Pedir desculpas por quê? Por ter lhe dado tudo o que você sempre quis. Fama, dinheiro, meu nome. Sua voz transbordava de desprezo, e sua garganta se apertou. Eu não pedi. Você pediu pela vida dela, ele sibilou. E eu te dei. Não finja que é inocente. As palavras a cortaram. Pela primeira vez, Natalie viu o monstro que ajudara a criar. Mais tarde naquela noite, ela olhou para seu reflexo no espelho. Seu rosto parecia perfeita demais. O último procedimento do cirurgião deu errado. Sua bochecha ainda formigava com dormência. O médico a avisou que mais um preenchimento,
Mais um lifting poderiam causar danos permanentes, mas ela não conseguiu. Ryan congelou. O resto? Os lábios de Natalie se curvaram em um pequeno sorriso trágico. Guardei tudo. As gravações, os arquivos do laboratório, as contas em seu nome. Você me ensinou como. Para cobrir meus rastros. Lembra? Pela primeira vez, o medo passou por sua rosto. Ele saiu furioso, gritando ordens ao celular. Encontrem os backups dela. Apaguem tudo. Mas o estrago já estava feito. À noite, as ações da Rio Dynamic despencaram 50%. Os apresentadores de notícias especularam sobre fraude. Os investidores exigiram sua renúncia. Investigadores federais anunciaram uma investigação sobre suas práticas de pesquisa. Ryan se trancou em seu escritório da cobertura naquela noite, cercado pelo silêncio e pelo zumbido das telas morrendo. Seu reflexo o encarou de volta da escuridão. Janela, assombrada, quebrada. Ele estendeu a mão para pegar outra bebida, mas parou no meio do caminho, com a mão tremendo. A campainha tocou. Ele ignorou. Tocou novamente. Furioso, ele abriu a caixa, apenas para encontrar um envelope no chão. Ninguém à vista. Lá dentro. Era uma única foto. Ele e Claire no baile sorrindo antes do mundo desabar. Percorreu-o com a letra de Natalie. Você construiu um império sobre as cinzas. Agora queime com ele. Ryan afundou. No chão, a foto tremendo em sua mão. Mas lá fora, sob o brilho das luzes da cidade, Natalie pressionou enviar tudo. Seu último e-mail, encaminhando todos os arquivos secretos à imprensa e ao Tribunal Federal. A queda de Ryan Hale estava apenas começando. Ao amanhecer, o país inteiro falava de uma coisa: o vídeo da confissão de Natalie Ayers. Todas as emissoras de TV reproduziram. Em um loop. Seu rosto coberto de lágrimas, sua voz trêmula e as palavras calmas e devastadoras que rasgaram. O império de Ryan era como um incêndio. Eu estava cega, disse ela na gravação. Wise. A verdade tem um jeito de encontrar a luz. Meu marido, Ryan Hale, usou dados genéticos roubados, manipulou pesquisas médicas e mentiu para o mundo, inclusive para mim. O clipe viralizou da noite para o dia. Hashtags. Tendência em todas as plataformas. Os manifestantes se reuniram em frente à sede da Rio Dynamics segurando cartazes dizendo: reajuste para os trigêmeos Donovan e fechamento do Rio Labs. Em sua cobertura. Escritório. Ryan assistia incrédulo. Telas ao seu redor brilhavam com sua queda. Contratos cancelados. Parcerias encerradas. Intimações governamentais. Seu império estava desmoronando em tempo real. Chame a equipe de crise. Ele gritou ao telefone. Agora, mas ninguém atendeu. A maioria dos seus funcionários já tinha ido embora. Até o assistente dele tinha pedido demissão. Via texto. Do outro lado da cidade, Natalie estava sentada sozinha em um quarto de motel. As paredes eram simples. E descascando. Seu telefone vibrava sem parar com pedidos de entrevistas, ofertas de patrocínio, mensagens de simpatia de pessoas. Ela não sabia. Ela ignorou todos eles. Sua vingança estava completa, mas a vitória não parecia liberdade. Ela olhou para seu reflexo no espelho. Seu rosto, antes impecável em todas as capas de revista, agora parecia cansado, humano. Você conseguiu. Ela sussurrou. Você acabou com ele. Alguém bateu na porta. Seu pulso disparou. Ela espiou pelo olho mágico. Um entregador. Ele lhe entregou um envelope, assentiu e saiu. Dentro havia um bilhete, escrito com a letra afiada de Ryan. Você vai se arrepender mais do que eu jamais me arrependerei. Seus dedos tremiam enquanto ela desdobrava. O resto. Uma foto escapou. A dela tirada do outro lado da rua. Poucas horas atrás. Ele a observava. O medo a consumia. Ela começou a andar de um lado para o outro, agarrando o celular. Não. Não. Ele não pode me machucar. Não. Mas, no fundo, ela sabia que Ryan Hale não perdia em silêncio. Enquanto isso, Miles chegou à cobertura de Claire carregando uma pilha grossa de relatórios impressos. Está acontecendo, disse ele. Sem fôlego.
O FBI lançou uma investigação completa. O vazamento de Natalie abriu todas as portas que precisávamos. O Ryan acabou. Clary segurou um de seus bebês perto de si. E ela? Ela está protegida, respondeu Miles. A Polícia Federal custódia se ela quiser. Ela deu tudo a eles, até as contas no exterior. Clary expirou lentamente. Alívio misturado com pena. Ela o destruiu, mas também se destruiu. De volta ao... No motel, Natalie arrumou suas coisas, com os nervos à flor da pele. Queria desaparecer, recomeçar, mas antes que pudesse ir embora. Os faróis cortavam as cortinas finas. Ela congelou. Um carro preto estava parado lá fora, com o motor ligado. Ela se moveu, em direção à porta, sussurrando: Ryan, não faça isso. O telefone dela tocou, um número desconhecido. Ela atendeu. A voz dele estava calmo, quase gentil. Você acha que venceu, Natalie? Você só tornou mais fácil para mim me soltar. Ryan, por favor. A linha caiu. Lá fora, o motor do carro acelerou e depois saiu cantando. O coração de Natalie batia forte, enquanto ela afundava na cama, com lágrimas escorrendo. Ela não viu a notificação de e-mail aparecer em seu laptop. Encaminhamento automático que ela havia esquecido de desativar. Continha todos os registros financeiros finais de Ryan e um arrepiante anexo rotulado apólice de seguro Clary Donovan. E como o arquivo foi enviado para todos. Grande redação. O mundo se preparou para uma revelação que chocaria até a própria Clary. A luz da manhã surgiu. O chão da cobertura enquanto Clary embalava Fia em seus braços, sem saber que o mundo lá fora estava em erupção novamente. A televisão zumbia ao fundo, sem som, até Miles entrar correndo, com o telefone pressionado no ouvido e o rosto pálido. Claire, disse ele bruscamente. Ligue o noticiário agora. Ela pegou o controle remoto, ativando o som da tela. A manchete brilhou em vermelho. Arquivos vazados revelam Ryan Hale. Apólice de seguro secreta. Clary Donovan listada como alvo. Ela prendeu a respiração. O quê? O que isso significa? Miles jogou uma pasta na mesa. Os arquivos que Natalie vazou continham mais de... Esperávamos. Ryan tinha planos de contingência para cada pessoa que ele temia que pudesse destruí-lo. Advogados, sócios, jornalistas e... você. Ele pagou investigadores particulares para segui-la desde a noite da gala. A pele de Clary ficou fria. Ele sabia onde eu estava. Ele nunca parou de vigiar, disse Miles, sombriamente. Há vigilância. Fotos, e-mails e uma diretiva intitulada Projeto Trindade. Foi assim que ele chamou você e os bebês. Ele planejava levar, legalmente ou não, uma vez que ele fosse inocentado. Ela balançou a cabeça. A descrença lutou contra o horror. Não, ele não pode. Ele está arruinado. O FBI. Miles a interrompeu. Ele está encurralado. Homens como Ryan são os mais perigosos quando estão perdendo tudo. Lá fora, trovões ecoavam pela baía, embora o céu estivesse claro. Clary ficou parada, todos os nervos em chamas. Então, o que fazemos? Miles deu um passo mais perto. Vamos revelar a sua verdade publicamente. A parte que ele não pode mais distorcer. Minha verdade, ela repetiu fracamente. Você nunca roubou dele. Você criou a base do seu império, e ele usou seu nome, seus designs, suas ideias. É hora de o mundo ouvir sua história. Ele instalou luzes em uma câmera no café. Mesa. Clary hesitou, olhando para as mãos trêmulas. Miles, eu não quero fama. Eu só quero paz. Ele a conheceu. Olhos. A paz não vem quando nos escondemos. Ela vem quando as mentiras param de vencer. Minutos depois, a luz da câmera piscou. Vermelho. Clary respirou fundo, com a voz suave, mas firme. Meu nome é Clary Donovan, começou ela. Fui acusada de roubando do homem que eu amava. A verdade é que eu construí a mesma. Paredes de concreto da prisão. Ryan não respirava paz. Ele estava sentado em uma cama estreita olhando para o teto. Seu mente acelerada com cálculos.
Os guardas sussurravam seu nome como uma manchete, e até os presos sabiam seu história. Ele odiava a pena nos olhos deles. Naquela noite, um guarda deslizou um envelope debaixo da porta. Sem nome, apenas um símbolo que ele reconheceu instantaneamente. O mesmo logotipo da sua antiga empresa de segurança. Ele rasgou o documento. Dentro havia uma única folha de papel. Você ainda tem vantagem. O jogo ainda não acabou. Em anexo estava um pendrive. Ryan sorriu. Ele o conectou ao computador da prisão durante seu horário limitado na biblioteca, ignorando a rede restrita como se fosse memória muscular. Na tela, apareceram dezenas de arquivos, contas ocultas, dados criptografados e um deles, denominado Plano B, a filmagem de Donovan. Ele clicou nele. Um vídeo granulado foi carregado. Um clipe de visão noturna mostrando Clary, grávida, desmaiando do lado de fora do GRA. No Hotel Horizon, meses atrás, 2 seguranças estavam parados, recusando-se a ajudar. Ouviu-se a voz de Ryan, ordenando que a retirassem da propriedade. Ele se recostou, com um sorriso lento e sinistro. Formando. Seguro, ele sussurrou. Eles queriam guerra. Ótimo. Dias depois, o jornalista recebeu um e-mail anônimo contendo a mesma filmagem. A manchete explodiu em poucas horas. As evidências questionam a história de Clary Donovan. Na cobertura, Miles entrou furioso, com o laptop na mão. Ele está fazendo isso. Da prisão de alguma forma. Clary assistiu ao clipe passar pelos sites de notícias, seu estômago embrulhado. Ele não vai parar. Ela sussurrou. A voz de Miles endureceu. Então nós também não. Ele ligou para seu contato no escritório. Descubra onde está o upload. Veio. Tracy cada mordida. Do lado de fora da janela, a cidade brilhava com luzes. De progresso e ganância. As mesmas luzes que uma vez coroaram Ryan Hale. Wizen. Num canto escuro da cela, Ryan sorriu para o caos em um telefone contrabandeado. Você tirou minha liberdade, murmurou. Wazeu. Ainda controlam a história. Natalie não saía do quarto do motel há dias. Vazio. Xícaras de café cobriam a mesa de cabeceira e as persianas estavam bem fechadas, bloqueando o barulho do mundo que ela uma vez ansiava. Todos os canais de notícias, todos os feeds de redes sociais estavam cheios do nome dela. A irmã que ajudou a destruir um milionário. A mulher que se voltou contra o próprio sangue. Ela continuou assistindo ao mesmo vídeo de Ryan, sendo levado algemado. Cada reprise trouxe uma dor diferente. Raiva, culpa, alívio. O homem que ela pensava amar parecia pequeno agora, impotente, mas ainda aterrorizante. Mesmo acorrentado, Ryan Hale parecia capaz de atravessar telas e destruí-la. Seu telefone vibrou. De novo. Número desconhecido. Ela hesitou antes de atender. Uma voz que não ouvia há meses ecoou em seus ouvidos. Natalie. Sua garganta se apertou. Ryan, você fez isso? Disse ele calmamente. Wise. Você vai consertar isso? Ela riu amargamente. Você está ligando da prisão para me ameaçar. Isso é patético. Não, ele disse. Disse. É estratégia. Você acha que me expôs, mas eu ainda sei o final da história. Você quer paz, Natalie? Me ajude. Mande a verdade à tona antes que ela o faça. Clary não mente. Natalie retrucou. Você mente. Ele riu baixinho. Nós dois. Sei que você não é tão inocente quanto finge. Lembra dos contratos? As contas de fachada em seu nome. Você me ajuda. Esconda o dinheiro, querida. Os federais vão adorar. O sangue dela gelou. Você não faria isso. Eu já escondi, disse Ryan. A menos que você queira descer comigo, faça exatamente o que eu disser. Traga-me o Drive Genesis original. Eu não tenho. Isso. Ela sussurrou. Você tem. Ele disse rispidamente. Verifique seu cofre. A linha caiu. Ela ficou imóvel, o som da chuva ficando mais alto lá fora. Então ela se lembrou da pequena chave de metal, que ela mantinha escondida em seu porta-joias. Tremendo, ela pegou seu casaco e saiu do motel.
O saguão do banco estava silencioso quando ela chegou. Um funcionário a acompanhou até os fundos. O cofre abriu com um clique fraco. Dentro havia um único pendrive rotulado Gênesis Final. Ela olhou fixamente, com o pulso martelando. Se Ryan conseguisse isso, ele poderia distorcer a narrativa novamente. Mas se ela destruísse a verdade sobre seus experimentos, sobre os filhos de Clary, talvez nunca fosse totalmente comprovada. Pela primeira vez em sua vida, Natalie não sabia de que lado estava. Horas depois, ela estava do lado de fora do Tribunal Federal, na chuva. O pendrive pesava em sua palma. Seu reflexo nas portas de vidro mostrava uma mulher que ela mal reconhecia, exausta, quebrada, mas finalmente honesta. Uma voz familiar chamou atrás dela. Natalie. Clary ficou ali, encharcada pela tempestade, com os olhos cheios de algo que não era ódio, apenas tristeza. Natalie. Os lábios tremeram. Eu não queria que nada disso acontecesse. Eu sei, disse Clary suavemente. Mas o significado não é suficiente. A coisa certa agora. Natalie hesitou, então colocou o pendrive na mão da irmã. Isso acaba com você, não com ele. Clary assentiu. Então vamos terminar. Pela primeira vez em anos, Natalie sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Cuide deles, ela sussurrou. Um raio brilhou. Um carro derrapou na esquina, com os pneus cantando. Clary gritou. O nome dela, mas era tarde demais. O impacto foi instantâneo. O pendrive caiu no chão ao lado da mão imóvel de Natalie, lavando a etiqueta com a chuva. E quando Clary se ajoelhou ao lado da irmã, soluçando, ela percebeu que Natalie finalmente tinha terminado. A única coisa que Ryan nunca conseguiu. Ela havia devolvido sua humanidade. O mundo pareceu parar no momento em que o carro bateu. Gritos ecoaram. Pneus cantaram. Então a chuva abafou o som. Clary se ajoelhou ao lado de Natalie, com as mãos trêmulas pressionando o peito da irmã. Fique comigo, ela gritou. Sangue misturado, com a água da chuva escorrendo pela calçada como fitas vermelhas. Os olhos de Natalie se abriram. Clary, não chore. Ela sussurrou. Está tudo bem agora. Não fale, implorou Clary, agarrando-a. Mãe, uma ambulância está chegando. Mas Natalie balançou a cabeça fracamente. Você tem que terminar a viagem. Está tudo em andamento. Isso. As lágrimas de Clary turvaram sua visão. Eu cuido disso. Você está segura. Ok, você está segura. Os lábios de Natalie se curvaram em um leve sorriso. Pela primeira vez, talvez eu esteja. Seu peito se ergueu mais uma vez, depois parou. As sirenes chegaram tarde demais. Pela manhã, todas as manchetes gritavam. Natalie foi aclamada morta em um trágico acidente. As emissoras de notícias reproduziram trechos de seu vídeo de confissão, chamando-a de heroína complicada. Multidões deixaram flores do lado de fora do tribunal. Pela primeira vez, o mundo lamentou sua morte não como uma vilã, mas como uma mulher que tentou consertar as coisas. Clary estava sentada no corredor de um hospital segurando uma arma. Miles fechou a pasta. Então, nós a protegeremos agora. Aquela criança merece um mundo que Ryan não possa envenenar. Lá fora, nuvens escuras. Separados, a luz do sol penetrando pela primeira vez em dias. Clary agarrou a pasta contra o peito. Ela queria redenção, ela murmurou. Talvez fosse isso. Miles assentiu. E talvez seja o peça final que precisamos para enterrá-lo para sempre. Mas bem no fundo de sua cela de prisão, Ryan recebeu uma nota contrabandeada. Debaixo da porta. Uma única frase que fez seu pulso disparar. Ela estava grávida e o bebê não era seu. 3 meses se passaram. O inverno se transformou em primavera e pela primeira vez em muito tempo, a cidade não sussurrou o nome de Clary Donovan com escândalo. Eles falaram com respeito. Seu testemunho público apoiado pelos arquivos. Natalie havia desmantelado oficialmente o império de Ryan Hale. Os tribunais confiscaram seus bens. Suas patentes.
foram transferidos para a custódia do governo e a Rio Dynamics não existia mais. Mas Clary não tinha interesse em vingança. Mas ela queria renovação. Ela ficou em frente a um vidro elegante prédio na Market Street, com a luz do sol refletindo em sua superfície espelhada. A placa acima da porta dizia: Trilogia. Design Group. O nome a fazia sorrir todas as vezes. Trilogia para Noah, Liam e Fi. Pelos 3 milagres nascidos numa tempestade. Pelas 3 chances de uma nova vida. Dentro do escritório fervilhava de energia. Arquitetos, engenheiros e jovens designers moviam-se com propósito. Miles havia investido o capital inicial, mas a visão era dela. Cada parede era forrada com arte brilhante e espaço aberto. Sem segredos, sem portas trancadas. Enquanto ela caminhava pelo andar principal, sua assistente lhe entregou um tablet. Clary, o New York Times acaba de publicar o artigo sobre você. Retorno. Você está em alta novamente, mas desta vez pelos motivos certos. Clary riu baixinho. Ótimo. Vamos manter assim. Na sala de conferências, um grupo de os funcionários esperaram que ela falasse. Ela colocou o tablet de lado e sorriu. Eu sei como é perder tudo. Ela disse. É por isso que esta empresa não se trata apenas de edifícios. Trata-se de reconstruir a fé das pessoas. Cada projeto. Devemos ajudar uma comunidade, não apenas um cliente. Aplausos encheram a sala. Clary sentiu um calor subir em seu peito, um sentimento que ela pensou ter perdido para sempre. Após a reunião, ela saiu para a varanda com vista para a cidade. Miles se juntou a ela, com as mãos nos bolsos. O vento puxando sua gravata. Você conseguiu, disse ele. Você construiu algo novo a partir das cinzas. Clary olhou para as ruas movimentadas lá embaixo. Talvez a vida seja assim. Construir de novo e de novo até que finalmente pareça certo. Miles sorriu. Gostei. Então, o que vem por aí para a grande Clary Donovan? Ela riu baixinho. Maternidade, negócios, talvez uma noite inteira de sono. Ele riu baixinho. E talvez um jantar com um velho amigo que por acaso acha você extraordinário. Clary se virou para ele, com uma expressão suave, mas brincalhona. Está me convidando para sair, senhor Carter? Ele deu de ombros. Só estou dizendo. Reconstruir funciona melhor com 2 arquitetos. Pela primeira vez em meses, ela corou. Vou pensar nisso. O riso dele se misturava ao zumbido da cidade. Abaixo. Mais tarde naquela noite, ela voltou para casa, para os meninos. Noah estava empilhando blocos. Liam rabiscando no papel. Fi. Rindo do seu reflexo na janela. Ela se ajoelhou, abraçando-os. Você é meu maior projeto. Ela sussurrou. As luzes da cidade brilhavam lá fora, brilhantes, vivas, intactas. Clary olhou para cima, com lágrimas brilhando em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de paz. As palavras de Miles antes ecoaram em seus. Mente. Você construiu algo novo a partir das cinzas. Sim. Ela sussurrou para si mesma. E é apenas o começo. Mas como? Ela colocou os filhos na cama e uma carta passou por baixo da porta da frente. Sem endereço de retorno, apenas uma linha escrita em raia. Salve a letra de Reio. Você pode ter reconstruído seu mundo, Clary, mas eu ainda estou nele. Na manhã seguinte, Clary encontrou a carta no chão, onde o luar a havia deixado na noite anterior. A caligrafia era inconfundível, nítida, precisa, fria. Você pode ter reconstruído seu mundo, Clary, mas eu ainda estou nele. Suas mãos tremiam enquanto ela lia novamente. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela não tinha notícias de Ryan há semanas desde sua sentença, mas o pensamento dele estender a mão da prisão fez seu estômago revirar. Ela mostrou a Miles assim que ele chegou ao escritório. Ele esfregou a página, com o maxilar tenso. Ele está tentando te assustar, disse ele. É só isso. Palavras vazias de um homem que perdeu tudo. Clary forçou um sorriso fraco. Talvez, mas ainda parece que ele está aqui de alguma forma, como sua sombra.
Não foi embora. Miles encontrou seu olhar. Então eu vou me certificar de que essa sombra nunca toque. Você de novo. A intensidade na voz dele a pegou de surpresa. Durante meses, Miles tinha sido sua rocha, firme, calmo, inabalável. Mas ultimamente, algo mais profundo persistia atrás de seus olhos. Ela tinha visto isso, na maneira como ele a olhava quando ela segurava seus filhos. Nos momentos de silêncio após longos dias, quando nenhum deles falou, mas tudo foi dito. Naquela noite, ele ficou até tarde na Trilogy Design. O escritório estava silencioso, exceto pela chuva batendo no vidro. Clara estava na sacada, perdida em pensamentos quando ela ouviu os passos dele atrás dela. Você deveria ir para casa, disse ela suavemente. Foi uma semana longa. Eu irei quando você for, respondeu ele, com a voz gentil, mas firme. Ela se virou para encará-lo. A cidade, luzes refletidas em seus olhos. Miles, você já fez o suficiente por mim. Você me devolveu a vida. Você não precisa continuar me protegendo. Ele deu um passo à frente. Talvez eu não esteja fazendo isso porque preciso. Sua respiração ficou presa. O ar entre eles ficaram quietos. Miles exalou lentamente, sua voz baixa e crua. Claire, quando eu perdi minha empresa para o Ryan anos atrás, pensei que nunca mais confiaria em ninguém. Aí você apareceu. Esse cara brilhante. Uma mulher teimosa e destemida que acreditou nas pessoas quando tinha todos os motivos para não acreditar. Você não apenas reconstruiu o seu mundo. Você reconstruiu a minha. Ela piscou, incapaz de falar. Ele sorriu. Fracamente. Eu te amo, Clary. Acho que te amo há mais tempo do que imaginava. As palavras pairavam no ar como uma confissão com anos de atraso. Clary sentiu o coração disparar. Medo, esperança, descrença, colidindo ao mesmo tempo. Miles, ela começou, mas a emoção ficou presa na garganta. Ele balançou a cabeça suavemente. Você não precisa dizer qualquer coisa. Eu só precisava que você soubesse. Lágrimas brotaram em seus olhos. Raya, você arruinou vidas. Ele inclinou a cabeça. E elas estão mais fortes por isso. Clara está prosperando, não é? Eu a fiz. Quem ela é? A caneta de Olivia parou no ar. Você acha que ela te deve alguma coisa? Eu acho que ela tornou-se eu, disse ele friamente. Ela aprendeu a lutar porque eu a forcei. O silêncio que se seguiu foi pesado. Por fim, Olivia perguntou. E quanto a Natalie Donovan? A morte dela foi trágica. Ele interrompeu bruscamente, depois suavizou seu tom. Ela era frágil. Ela sempre confundia a tensão com o amor. Eu tentei lhe ensinar força, mas ela não era feita para isso. Para o fogo. Alguns diriam que você acendeu o fogo, Olivia disse baixinho. Ryan deu um leve sorriso. Talvez. Mas ela fez sua escolha. A entrevista terminou 30 minutos depois. Guardas o escoltaram para longe. Olivia guardou suas anotações, abalada pela calma em sua voz. Ela parou o gravador apenas para perceber que a luz ainda estava piscando. As últimas palavras que captou foram sussurros de Ryan para si mesmo. Eles acham. Terminei. Mas estou apenas reescrevendo o final. Naquela noite, a Bolívia publicou sua peça. Ryan Hale, o homem que não se arrepende de nada. Espalhou-se como fogo. Mas horas depois, numa penumbra, corredor da prisão, um guarda entregou a Ryan um envelope lacrado. Dentro havia uma foto de Clara e Miles juntos, e nu. Atrás, em uma caligrafia elegante, estava escrito: Você perdeu o mundo, mas ela encontrou o dela. O auditório estava cheio de luz e antecipação. Câmeras dispararam, jornalistas sussurraram e todos os assentos estavam ocupados. Já fazia um ano desde o império de Ryan Hale ruiu. E agora o mundo voltava seus olhos para um novo nome. Uma falada com admiração em vez de medo. Clary Donovan. A tela gigante. Por trás dela, leia as inovações da trilogia. Humanidade em cada projeto. O evento não foi apenas mais um lançamento de produto. Era um símbolo de renascimento.
Claire estava nos bastidores alisando seu blazer branco, o coração batendo forte sob a calma. Profissionalismo. Ao lado dela, Miles ajustou a gravata, sorrindo. Está pronta? Perguntou ele. Como sempre estarei. Ela disse, exalando. Sabe, houve um tempo em que pensei que nunca mais subiria num palco. Pelo menos não sem alguém me destruindo. O olhar de Miles se suavizou. Então faça valer a pena. Todos que já pensaram que você não conseguiria. Ela sorriu e então entrou na luz. Os aplausos ecoaram. Claire piscou. Sob os holofotes, da mesma forma que fez anos atrás na festa de gala de Raya. Mas desta vez, ela não era a sombra de ninguém. Ela era a história. Bom dia. Ela começou, com a voz firme e calorosa. Há alguns anos, meu nome foi ligado a um escândalo. Traição e perda. Mas hoje, representa algo diferente. Resiliência, verdade e segundas chances. A multidão silenciou, atraída por sua sinceridade. Quando eu fundei Trilogia, ela continuou, eu queria provar que inovação não é apenas sobre máquinas ou dinheiro. É sobre compaixão. Nossa nova tecnologia utiliza sistemas de microbiotecnologia para proteger bebês prematuros. Um projeto inspirado em meus 3 filhos nasceram lutando para respirar. Ela fez uma pausa quando a tela atrás dela exibiu uma imagem de Noah, Liam e Finn sorrindo com camisas azuis combinando. Eles me ensinaram o que a sobrevivência realmente significa. A sala explodiu em aplausos. Repórteres rabiscavam furiosamente. Câmeras davam zoom em seu sorriso orgulhoso e cheio de lágrimas. Miles juntou-se a ela no palco, apresentando os principais parceiros do projeto, médicos, engenheiros e defensores. Chamamos isso de Projeto Esperança, disse ele. Uma colaboração entre continentes projetada para dar a cada criança uma chance de viver, não importa onde eles nasceram. Claire pegou sua mão brevemente, um gesto despercebido pela maioria, mas significativo para ambos. Juntos, eles representava tudo o que Ryan tentou destruir: honestidade, união, amor. Quando a sessão de perguntas e respostas começou, uma repórter levantou a mão. Senhorita Donovan, depois de tudo o que você suportou, o que a leva a continuar criando? Claire pensou por um momento e depois sorriu. Porque a criação é o oposto de destruição. E depois de ver o quão cruel o mundo pode ser, o maior ato de desafio é construir algo. Linda. A plateia aplaudiu de pé. Alguns enxugaram as lágrimas. Nos bastidores, Miles entregou-lhe taça de champanhe. Você é incrível, disse ele. Você conseguiu. Você mudou a narrativa. Claire sorriu, observando a multidão ainda agitada do outro lado da cortina. Não, ela disse suavemente. Nós fizemos. Eles ficaram juntos, o som dos aplausos ecoando como um trovão. Não, a tempestade que um dia lhe trouxe dor, mas o tipo que marcou novos começos. Do lado de fora do local, o horizonte da cidade brilhava sob o sol dourado da tarde. Cartazes iluminavam-se com seu rosto e as palavras: Claire Donovan, a futura. Começa com compaixão. Mas no silêncio de uma biblioteca de prisão a centenas de quilômetros de distância, Ryan Hale assistiu ao transmitido em uma tela de TV piscando. Seu reflexo fraco no vidro. Ele não pescou, não se moveu, apenas sussurrou. Ela finalmente me superou. Então, lentamente, ele sorriu. Perfeito. A manhã seguinte ao lançamento global parecia diferente. A cidade em frente a Clares. A janela brilhava em um dourado suave. O tipo de luz que fazia tudo parecer mais limpo, mais novo, como o próprio perdão. Pela primeira vez em anos, havia paz em seu coração. Os fantasmas do passado ainda persistiam, mas não mais. A governava. Lá embaixo, os meninos riam enquanto comiam cereal, suas pequenas vozes enchendo o apartamento com calor. Noah estava construindo uma torre com blocos. Liam argumentou que precisava de mais janelas e Fi estava rindo do reflexo deles na porta de vidro. Momentos simples, do tipo que ela pensou que nunca teria. Miles chegou, carregando um saco de papel e 2 cafés. Herói do café da manhã.
Apresentando-se para o serviço, brincou ele. Clary sorriu enquanto servia o café nas canecas. Você está nos mimando. Você merece. Isso, disse ele suavemente. Você reconstruiu tudo, Clary. Seu nome, sua família, sua paz. Ela olhou para o foto emoldurada dos 4 em sua mesa. Às vezes ainda parece irreal. Como se eu estivesse vivendo a felicidade de outra pessoa. Final. Miles balançou a cabeça. Não, você mereceu este. Mais tarde naquele dia, eles levou os meninos para a praia, o mesmo trecho. Ela já estava acordada, parada perto da janela, seu rosto pálido, mas calmo. Eu sei, ela disse baixinho antes que ele pudesse falar. Ele saiu. Miles suspirou, agarrando o encosto de uma cadeira. O FBI acha que teve ajuda de dentro. Estão revistando os aeroportos costeiros por toda parte. Os olhos de Clary não se moveram. Do horizonte. Ele não vai correr para sempre. Ryan não foge. Ele termina. Então, estaremos prontos, disse Miles com firmeza. Você não está sozinho desta vez. Mais tarde naquela tarde, agentes federais instalaram segurança do lado de fora de sua casa. Mas Clary se recusou a se esconder. Ela foi para o escritório como de costume, determinada a continuar vivendo. Se deixei que ele tirasse minha paz de novo, ela disse a Miles, então ele venceu. Naquela noite, como o prédio esvaziou e a chuva começou a cair, uma entrega chegou. Um pequeno pacote, não. Endereço do remetente. O guarda hesitou. Senhorita Donovan, isto foi deixado na recepção para a senhora. Seu coração batia forte. Enquanto o carregava para a mesa. Miles estava por perto, cauteloso. Clary abriu a caixa lentamente. Dentro havia uma fita cassete antiga. Fita e um bilhete escrito com a letra familiar de Ryan. Toda a história merece um final. Esta é a minha. Encontrei um antigo gravador nos arquivos. A fita estalou, zumbindo estática antes que a voz de Ryan preenchesse a sala. Calma, quase. Clary, ele começou. Se você está ouvindo isso, então eu já desapareci. Não se incomode em procurar. Eu fiz as pazes com o mundo, ou pelo menos com o que resta dele. Você sempre disse que eu não sentia remorso. Talvez você estivesse certo. Talvez eu nunca tenha aprendido como. Mas aprendi outra coisa. O legado é mais pesado que a culpa. As mãos de Clary tremiam. Sua voz era mais velha, mais suave, assombrada. Eu queria controle, continuou ele. Sobre a vida, sobre o amor, sobre você. Mas o controle é apenas medo disfarçado de poder. Você pegou isso de mim e eu te odiava por isso. Mas agora vejo que você não me destruiu. Você me expôs. E essa é a única verdade que vale a pena. Deixando para trás. Ele fez uma pausa. Eu não voltarei. O mundo não precisa de outro arco de redenção. Você venceu, Clary. Você deu sentido a todas as ruínas que deixei para trás. Então viva. Esse é o único pedido de desculpas que posso oferecer. A fita desligou. O silêncio tomou conta do escritório. Nada pesado, nada assustador, apenas definitivo. Clary fechou os olhos, uma única lágrima escorrendo pela bochecha. Ele se foi. Ela sussurrou. Miles passou o braço em volta dela. Ombros. Então vamos garantir que o que ele deixou para trás se torne algo melhor. Meses depois, uma fundação foi nascido. A iniciativa Donovan Reio para a Ciência Ética. Financiou pesquisas em medicina infantil e bioética. Reformas em todo o mundo. Prova de que mesmo da tragédia o bem pode surgir. Em um mundo brilhante. Naquela manhã, Clary estava diante de uma plateia, com os filhos ao lado. Esta não é uma história sobre vingança, disse ela. É uma história sobre redenção, o tipo de redenção que vem quando a dor encontra um propósito. Os aplausos ecoaram como trovões. Naquela noite, na praia onde tudo começou, Clary observou seus filhos correndo pelas ondas, com o riso ecoando pela água. O horizonte brilhava em ouro, o mundo finalmente em paz. Ela sussurrou ao vento. Obrigada, Rainha.
por me ensinar isso. Às vezes o fim é onde a vida realmente começa. Então é aí que a história termina. Mas ei, meus amigos maravilhosos, vocês ainda estão aqui, não é? Se vocês chegou até aqui, significa que algo nesta história tocou seu coração de uma forma silenciosa. Talvez tenha te lembrado que a vida nos quebra, mas também nos reconstrói, pedaço por pedaço, mais fortes, mais verdadeiros, mais calmos. Como disse Marco Aurélio, o obstáculo é o caminho. Não há desgosto, traição, tempestade, para te destruir, mas para te moldar. A jornada de Claire não é apenas ficção. É um espelho. Todos nós caímos. Todos nós caímos. Perdido. Mas a cura começa quando paramos de buscar vingança e começamos a escolher a paz. Então, se esta história te tocou, pare um segundo para respirar, perdoar e reconstruir. E ei, se você sentiu algo real hoje à noite, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de um pouco de luz, e não esqueça de se inscrever. Nossa próxima história pode ser aquela que encontra